agora você vai ouvir a Palavra da Fé com o pastor Paulo Lima. Bem, irmãos, nesse momento nós passamos para a Palavra de Deus, a Palavra da Fé, nesta manhã mais que abençoada, manhã de quarta-feira, dia 17 de junho de 2009, é uma quarta-feira que Deus preparou para você e com certeza nós vamos aprender mais. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 14, Apocalipse 14, versículo de número 14, tema da nossa mensagem nesta manhã é justamente Apocalipse 14, e o título Estudo do Apocalipse, parte 28. Apocalipse 14 é o tema e o título Estudo do Apocalipse, parte 28. Apocalipse 14, a partir do versículo justamente 14, que diz assim: E olhei e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem: Lança a tua foice e cega, é já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. Até aqui por enquanto, em nome de Jesus. Nesta manhã nós vamos fechar o capítulo 14 de Apocalipse. Quem não acompanhou a última mensagem, nós fizemos uma introdução e você percebe que o capítulo 14 é justamente o espaço, uma das partes do espaço para a entrada no capítulo 15, que são as 7 taças das últimas pragas que vão fazer a consumação, realizar a consumação do período da grande tribulação. Então, quando você pega o capítulo 14 está trabalhando em cima justamente do anúncio do reino do Messias, o anúncio da volta de Cristo e justamente a destruição do exército do anticristo e em seguida a instauração do reino milenial. Então, no capítulo 14, nós temos aí um desenvolvimento. Quem está acompanhando e prestando atenção, eu sei que há uma certa dificuldade às vezes, porque a sequência, ela não está realmente assim, de uma forma às vezes muito clara, mas nós devemos interpretar. Se você pegar o capítulo 13, você entende que é o império da besta, e o império da besta é o império do anticristo durante a grande tribulação, mas ao final do império da besta vai haver a volta de Cristo para justamente a instauração do milênio, e por aí vai. Quando nós pegamos aqui no 14, até a última mensagem, nós verificamos justamente o quê? Nós verificamos a separação que Deus faz dos seus. Deus marcou, Deus marca e sempre vai marcar. E aqui no finalzinho da última mensagem nós vimos a paciência dos santos e a bem-aventurança daqueles que morrerão em Cristo durante o período da grande tribulação, porque as suas obras o seguirão. Então, nesta manhã, nós queremos agora fechar o capítulo 14, e nós vamos fechar com chave de ouro, porque nós entendemos que no final de tudo isso, Jesus há de se manifestar à terra. Depois da batalha do Armagedon, o milênio vai começar para que o mundo tenha paz, a verdadeira paz. Querido, nessa manhã aprenda isso. Nós vivemos hoje na esperança do arrebatamento da igreja, na esperança da ressurreição dos mortos. Esta é a visão profunda da igreja. A igreja de Cristo é preparada e está sendo preparada para a volta de Cristo, justamente para reinar na terra. E se nesta manhã você entende muito bem isso, você precisa tomar uma atitude de fidelidade, de obediência, de caráter espiritual cristão, para que você seja uma pessoa qualificada, para que quando tocar a trombeta, para que quando Jesus chamar a sua igreja, nós estejamos juntos com Ele, para que na verdade
verdade, quando Jesus voltar para fazer a grande ceifa na vindima, na verdade nós estejamos junto com ele, porque Jesus vai voltar e nós, graças a Deus, voltaremos com ele. E é isso que nesta manhã você deve fazer, olhar para os céus e agradecer, porque você fará parte dessa grande comitiva que vai voltar à terra para reinar com Cristo durante 1000 anos, serão os 1000 anos de paz. Tema Apocalipse 14, título Estudo do Apocalipse, parte 28, nesta manhã, em primeiro lugar. Nos versículos 14 e 15, nós temos a volta de Cristo. Vê se você entende. Aqui ele ainda não estará voltando, aqui está anunciando que ele vai voltar, tá bom? Se você pega o 14, é anúncio da volta de Cristo, da batalha do Armagedon e do milênio. Então, na verdade, quando você tem esse quadro, ele ainda não está voltando, está anunciando que ele vai voltar. Mas vamos lá, diz assim: e olhei, eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice aguda. Vamos entender. Quando você tem a visão da nuvem, essa nuvem simboliza a própria glória de Deus. Porque essa nuvem aqui é semelhante à nuvem que estava no Monte Sinai, quando Moisés teve contato. É semelhante à nuvem que apareceu no Monte da Transfiguração, lá no Mateus 17. É semelhante àquela nuvem que vem se deslocando no livro de Ezequiel, amparada pelos querubins. Enfim, essa nuvem mostra justamente que Jesus vai se manifestar à terra. Aqui diz que é uma nuvem branca, e sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, e esse Filho do Homem é justamente Jesus. É a descrição que nós vimos em Ezequiel. O Filho do Homem é aquele que volta justamente para julgar o mundo. Como Daniel também viu isso, como Daniel também profetizou, porque Daniel também falou a respeito dessa visão da volta de Cristo. Então, na verdade, você lê aqui e diz que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro. Por que a coroa? Você já sabe, nós já falamos aqui várias vezes, coroa significa recompensa, galardão. Então, na verdade, ele tem uma coroa, que é a recompensa, e essa coroa é de ouro. Por que o ouro? Porque o ouro é símbolo da glória de Deus. Biblicamente, o ouro é justamente o metal precioso, e o ouro simboliza a glória de Deus, como era no tempo de Salomão, o templo de ouro. E diz que na sua mão havia ou haverá uma foice aguda. Que foice é essa? A visão é a seguinte: Jesus, ele volta para justamente fazer a colheita na terra, porque no 15 diz: e o outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem. Esse anjo sai do templo. Esse templo não é na terra, esse templo é nos céus, é o tabernáculo justamente da eternidade, o templo da eternidade. E diz assim que ele vem clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem, ou seja, ele vem clamando a Jesus sobre a nuvem, e ele diz o seguinte: lança a tua foice e cega, e já vinda a hora de cegar. Cegar aqui não é cegar de cegueira, com C, é cega com S, cegar de colher, da colheita, de passar a foice, de cortar justamente com a foice e fazer uma colheita, porque já a seara da terra está madura. Vamos entender. Quando você pega a seara da terra, a visão qual é? É que o mundo é uma grande plantação. E nessa grande plantação do mundo, você tem duas forças. Você tem uma força positiva e uma força negativa. Você tem um lado de Deus e um lado do diabo. Você lembra da parábola do joio e do trigo? Quando Jesus falou que o joio foi lançado no meio do trigo, os discípulos falaram assim: então vamos arrancar. Ele falou: não pode arrancar, porque se você arrancar antes da hora, você não vai conseguir separar o quê? O joio do trigo. Mas nesse momento aqui vai acontecer. Porque neste momento, quando Jesus voltar, ele vai lançar a foice para justamente fazer a grande colheita. E essa grande colheita que vai acontecer na terra após o período da grande tribulação, a igreja fiel não faz parte disso, porque a igreja fiel justamente está voltando com Jesus para reinar na terra. Então, quem vai haver no mundo nesta época aqui? Quem estará na terra, melhor dizendo? Você vai entender as nações, os judeus e os crentes que não subiram no arrebatamento.
Então esse grupo aqui, esse grupo faz justamente o quê? A diferença. Esse é o grupo do povo de Deus. E daquele outro grupo que não tem? Entre as nações, muitos não estarão servindo a Deus. E na verdade você tem uma grande população contrária a Deus neste contexto. Mas a verdade é, quando Jesus voltar, ele vai voltar para fazer a colheita, querido. E quando Jesus faz a colheita, ele faz separação entre o joio e o trigo, entre gado pequeno e gado grande. E é isso que nós devemos entender nesta manhã. A colheita que acontecerá no futuro também acontece na tua vida hoje. Deus, ele não faz acepção de pessoas, mas no sentido social. No sentido espiritual, com certeza ele vai fazer. Por quê? Ele vai dar o galardão àquele que merece. O que eu estou querendo dizer com isso? Você hoje, tome cuidado. À sua volta muita gente existe, muita gente até mesmo na igreja, principalmente, vamos colocar assim, temos que ser bem claros e radicais, bem claramente, dentro da própria igreja, muitas pessoas vão tentar tirar você do espírito, tirar você da graça. E você, por uma bobeira ou outra, você pode perder a sua visão, não a sua salvação, que salvação não se perde. Você pode perder a sua visão espiritual e você pode ficar na batalha do Armagedon do lado oposto, querido. Então veja o que eu estou querendo dizer para você nesta manhã. Você deve entender que você precisa valorizar aquilo que Deus colocou na tua mão. Você precisa valorizar as coisas que Deus tem colocado na tua mão. Porque a Bíblia diz, maldito é o homem que faz a obra do Senhor fraudulentamente. Maldito é o homem que não leva a sério aquilo que Deus manda ele fazer, porque isso vai implicar no arrebatamento. Na verdade, essa cega, essa colheita é para fazer a diferença entre o joio e o trigo, e você nesta manhã tem que ser trigo, porque você que é trigo faz a diferença. O trigo produz a farinha, e a farinha faz o pão para alimentação. O joio para nada presta, o joio só serve para ser lançado fora no fogo e queimar. Mas nesta manhã, se você é sal da terra, se você é luz do mundo, se você é joio, ou melhor, se você é trigo e você não é joio, faça a diferença na sua caminhada cristã. Não olhe para o lado, não olhe para ninguém, porque muitos à sua volta vão tentar atrapalhar a sua caminhada, mas aquele que começou a boa obra, ele é fiel para fazer concluí-la até o dia do Senhor Jesus. A volta de Cristo vai acontecer e você tem que estar voltando com Jesus e não ficar no arrebatamento da igreja. Tema Apocalipse 14, título Estudo Apocalipse, parte 28. A partir do versículo 16, nós temos a segunda verdade nessa manhã. Haverá o julgamento preciso de Cristo. O julgamento preciso, porque Jesus, ele é preciso, ele vai julgar as nações, vai julgar os povos, ele vai destrinchar tudinho. Não tem nada encoberto para ele. Olha aqui no 16. E aquele que estava sentado sobre a nuvem, quer dizer, Jesus, meteu a mão à sua foice à terra, e a terra foi cegada. Então, na verdade, aqui diz que quando Jesus volta, a foice é símbolo de juízo. Ele lança a foice vai passar na terra para que a terra seja cegada. E saiu do templo lá dos céus, que está no céu, outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. Então veja bem, Jesus, ele vem com a foice, mas também vem o anjo com a foice. O que isso quer dizer? Que os anjos, eles vão exercer um ministério de colheita. Lembra também da parábola lá do joio e do trigo? Ali também fala que, na verdade, no fim dos tempos, Deus enviará os seus anjos nos quatro cantos da terra para juntar os seus escolhidos. Então vamos entender. Ao passo que Deus separa os seus escolhidos, ele também condena os que são os inimigos. Porque aqui diz no 18, e saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo, lança a tua foice aguda, e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. Vamos entender a visão. Quando você pega um plantador, um vinheteiro, aquele que era dono de uma vinha, quando ele sabe que a plantação está pronta, ele vai colher as uvas, correto?
E essas uvas, elas são colocadas, ou melhor, elas são separadas. Elas estão maduras. Então você tem o cacho da uva que é boa e o cacho da uva que é ruim. Por isso quando fala assim, e vindima os cachos da vinha da terra, é como se a terra fosse uma grande árvore, olha só, uma grande vinha, uma grande plantação. Só que nessa plantação tem dois tipos de uva. Tem a uva boa e tem a uva ruim. Tem a uva que serve para fazer o vinho e tem a uva que é para ser lançada fora. Então, nesta verdade, nós teremos o complemento praticamente daquele ciclo. A batalha do Armagedon, na verdade, nós vamos ver isso daqui a alguns dias, no capítulo 19, na batalha do Armagedon, ali é como se fosse um grande lagar, é como se fosse um grande local de pisar as uvas, porque, na verdade, Jesus ele vai voltar com duas finalidades: separar os que são dele, mas simplesmente destruir aqueles que se colocarem contra o Senhor naquele momento, aqueles que se colocarão contra o povo de Deus, que serão judeus no contexto. E é isso que nós devemos entender nesta manhã, querido. A foice de Jesus sempre está atuando. Até hoje a foice de Jesus está atuando. Sabe para quê? Para separar você, para fazer a diferença na tua vida, para mudar e separar o teu destino a cada dia, a cada manhã. Portanto, não ligue quando Deus afasta alguma coisa ou alguém de você, porque Deus sabe o melhor para a sua vida. Quantas pessoas estão pensando que estão sendo abençoadas e estão sendo amaldiçoadas? Quantas pessoas estão ajudando e estão sendo traídas, estão sendo justamente o oposto daquilo que esperavam? Mas lembre-se, Jesus disse, os inimigos do homem serão da sua própria casa. E nesse contexto Jesus vai voltar, Jesus volta para justamente fazer a diferença na grande videira, na grande vinha da terra, para colher os cachos bons, mas também para colher os cachos maus. E se você nessa manhã entende, pregue a palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus. Simplesmente pregue, porque você é um cacho de uva boa, uma uva saudável, porque se Jesus espremer você nessa manhã, da sua vida sairá doçura, da sua vida não sairá amargura, porque a uva de Cristo é a uva perfeita. Assim será naquele grande dia. Ele vai voltar para separar os seus cachos bons, mas também ele vai voltar para esmagar aquelas uvas más, que serão os que estarão cercando Jerusalém para a batalha do Armagedon. Mas saiba, isso é para os que não têm Deus. E você tem, e a princípio você estará voltando com ele. Tema Apocalipse, título Estudo do Apocalipse, parte 28. Em terceiro lugar, versículos 19 e 20. Aqui você tem uma grande visão da batalha do Armagedon. Olha só, vamos recapitular. Jesus volta sobre as nuvens. Todo olho verá, toda língua confessará. Haverá um julgamento preciso de Cristo. Ele separa a uva boa e uva ruim. A uva ruim vai ser esmagada na batalha do Armagedon. Quer ver comigo? 19. E o anjo meteu a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e lançou-as, olha aqui, no grande lagar da ira de Deus. Como é que é isso aqui? Vamos entender. Quando você fala lagar é o lugar de amassar a uva. Você já deve ter visto em algum filme, na televisão. O lagar é um lugar espaçoso, onde se joga a uva ali em cima e as pessoas descalças ficam pisando, né? E vai pisando, até aquela uva ser totalmente esmagada e o seu caldo, o seu suco sai. Só que aqui essas uvas que vão ser esmagadas, está vendo quais são? São as que vão ser esmagadas pela ira de Deus. Então aqui é como se fosse uma visão de um grande lagar, e aqueles que estarão no lagar vai fazer parte do exército do anticristo, porque isso aqui é o contexto do Armagedon. Quando Jesus volta, aqueles que estão no lagar serão esmagados pela ira de Deus. Diz no 20, e o lagar foi pisado fora da cidade. Quer dizer, fora da cidade. Que cidade aqui? Aqui a cidade é Jerusalém, a cidade santa. E saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Vamos entender. Jesus volta, batalha do Armagedon, anticristo versus Cristo. Jesus, ele vai aniquilar o anticristo e o seu exército.
e aqueles serão esmagados no vale do Armagedon, na batalha do Armagedon. Por isso, quando fala assim, isso é o sangue do lagar, aí é o paralelo. Do lagar sai o quê? Sai o vinho. O vinho não é vermelho? Só que desse lagar aqui não sai vinho. Desse lagar aqui sai sangue. Por que sai sangue? São aqueles que vão morrer na grande batalha, a batalha do Armagedon. E ali você tem um paralelo, porque na verdade a uva boa é a uva que produz o vinho bom. O vinho que é Jesus, a nossa alegria, a nossa restauração, mas o vinho ruim é justamente o sangue dos ímpios, aqueles que se levantarão contra o povo de Deus, que se levantarão contra Israel na batalha do Armagedon, para cercarem Jerusalém, para tentarem aniquilarem o povo de Deus. Mas saiba de uma coisa, Jerusalém é a cidade santa, o povo de Deus que é Israel é a menina dos olhos de Deus, e Deus jamais deixará e desamparará o seu povo. E naquele contexto é justamente quando Cristo vai voltar para fazer juízo sobre as nações, para aniquilar o anticristo, para na batalha do Armagedon esmagar as uvas ruins naquele grande lagar que é chamado lagar da ira de Deus. E se nesta manhã você fala, mas como é isso, meu irmão? Como é que essa coisa horrível? Isso aqui não é para quem teme a Deus, não. Você não deve se apavorar com isso. Pelo contrário, se você é um homem, uma mulher de Deus, dê glória a Deus e diga Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque quando Cristo voltar, com certeza nós estaremos com Ele para entrarmos no milênio maravilhoso. Porque é que diz que o lagar vai ser pisado fora da cidade? Porque Deus sempre separa a sua cidade. Como a tua vida jamais será esmagada, querido, de repente nessa manhã tem perseguição, tem luta, tem desafios, mas feche os seus olhos, pense em Deus, porque jamais Ele vai te desamparar, jamais Ele vai deixar que a tua cidade seja esmagada, mas longe da tua cidade, ou seja, do teu arraial, da tua vida, aí sim pode acontecer, porque aqui diz, pelo espaço de 1.600 estádios, o estádio mais ou menos 180, 150 metros. Sabe quanto que dá isso aqui? Dá mais ou menos 288 mil metros, ou 288 quilômetros, né? Então, na verdade, o espaço, olha você se você imagina, vai ser uma grande arena, um grande espaço, e na verdade é um grande lagar preparado para justamente a aniquilação daqueles que hão de se levantar contra o povo de Deus, contra o povo de Israel. E nesta manhã saiba, fique tranquilo, fique calma, tudo aquilo que se levantar contra você, o próprio Deus dará cabo. Não deixe você se levar por nada, mas na verdade tema a Deus nessa manhã, porque Deus vai fazer a grande diferença. Jesus volta na batalha do Armagedon, mas Ele volta também para fazer justiça na tua vida nessa manhã. Portanto, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará, porque assim diz a palavra de Deus, assim nós cremos e assim será, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.